Fala pessoal, beleza? Muito obrigado por ter vocês aqui mais uma vez. Meu nome é André Araújo, já lutei judô, hoje sou analista de dados e gosto de analisar o MMA com base em dados estatísticos, dados de luta, perfis de cada lutador, e isso me interessa muito. Eu sou um apaixonado pelo MMA, pelo UFC, por outros grupos, né, de luta. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o UFC Fight Night em Baku, onde a luta principal será entre o Jamal Hill e o Khalil Rountree. Ambos os lutadores perderam para o Alex Poatan. O Khalil Rountree ele colocou mais dificuldade na luta, né? Tanto que ela foi para uma decisão. Foi uma luta muito legal de assistir. E a luta do Jamal Hill terminou no primeiro round, o Alex Poatan terminou logo a luta. Então a comparação desses lutadores, baseado na luta de cada um contra o Alex Poatan, dá para dizer que eu escolho o Khalil Rountree porque ele ofereceu mais dificuldades ao Alex Poatan. Dito isto, a gente vai para aquela apresentação nossa, com análise de cada lutador e também as probabilidades de vitória com base em análise artificial, que dessa vez eu usei duas ferramentas diferentes, e a minha análise baseada nos meus cálculos aqui que eu faço com os meus programas. Beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, conforme a gente havia conversado, aqui estão as análises que eu fiz. Desculpa. Aqui eu tenho os dados em vermelho relativos ao Jamal Hill. Desculpa por solução e não ter edição. Eu sou só. Ai, que raiva. Em vermelho temos os dados do Jamal Hill. Em azul temos os dados do Khalil Rountree. O Jamal Hill ele tem um cartel de 12-3 e o Khalil ele tem um cartel de 14-6. É bem parecido, tá? Esse cartel. Porque se colocasse aqui, vamos supor, mais duas lutas, 14, e ele perdesse uma, ficaria 14-4, por exemplo, né? Então é bem parecido. Ambos são americanos. A altura, o Jamal Hill ele tem 1,93, ele é um atleta alto, e o Khalil ele tem 1,85. Não é baixo, mas a diferença é boa. Em termos de peso, esse é o peso do dia da luta, né? Então, assim, na luta mesmo, eles têm mais de 100 quilos, né? E como o Jamal Hill é mais alto, eu creio que ele é mais pesado que o Khalil Rountree. Envergadura, a gente tem 2 metros pro Jamal e 1,94 pro Khalil, 6 centímetros de diferença. Desculpa pela solução. E o alcance das pernas é de 1,10m, né, pro Jamal, e 1,11m pro Khalil. Igual. Me perdoe, gente. Então aqui a gente vê que são atletas bem parecidos em termos de cartel. A única parte que destoa aqui é a altura, tá? Só que o Khalil, ele é um lutador bem mais explosivo, tá? E ele entra com combinação mais ou menos de 3 golpes. Ele entra e dá 3 sequências de golpe. Jab, direto, enfim. Jab, cruzado. Tem várias combinações aí que ele pode dar. Já o Jamal Hill, ele vem no jab, no direto, vai mantendo a cadência, a distância. Ele não é tão explosivo igual o Khalil. Ele vai levando a luta e aí vai construindo aí o resultado, né? Então, nos primeiros 3 rounds, eu creio que a vantagem é pro Khalil.
E no passou do terceiro round, eu acho que a vantagem já vai pro Jamal Hill, porque a explosão do Khalil faz com que ele canse mais também, né? Vamos ver. Vamos lá para outros dados. Vitórias. Por nocaute, o Jamal Hill tem 7 vitórias e ele tem 3 derrotas. O Khalil ele tem 14 vitórias, 6 derrotas, 10 vitórias por nocaute. Tá? Essa parte de golpes significativos, o Jamal Hill conecta bem mais golpes, 7 golpes por minuto, e o Khalil 3.7, a metade praticamente. Então o Jamal ele conecta muito jab. E o Khalil ele tem que preparar, né? Ele tem que entrar naquele círculo do oponente e aplicar os 3 golpes. Então demora mais tempo, né? Então, e aqui ele vai jabiando, jab é mais fácil, né? De dar e conectar. Golpes significativos, 53% para o Jamal e para o Khalil bem menos, né? 38%. Golpes absorvidos por minuto, 4 para o Jamal e 4,51 para o Khalil. Aqui está empatado. Defesa, 45% e 48 para o Jamal e 48 para o Khalil. Está empatado também. Então a gente vê que são lutadores aí que a única diferença é a cadência. Um é mais explosivo, que é o Khalil, e o Jamal é mais cadenciado. Então, assim, nos primeiros 3 rounds, devido à explosão do Khalil, eu creio que ele tem vantagem. Se passar do terceiro round, aí eu acho que a vantagem começa a ir pro Jamal Hill, tá? Vamos lá para outro slide. Aqui está a tabela de comparação. Precisão de strike em 53% para o Jamal Hill. Já no Khalil, precisão de strike em 38%, ou seja, o Jamal ele conecta muito mais golpes, ele tem uma efetividade maior e isso é bem favorável a ele. Esse quadro aqui a gente já conversou, né? E defesas de golpes significativos, 45% para o Jamal e 48% para o Khalil, está empatado. Defesa de queda, 73% para o Jamal e 59% para o Khalil. Como esses são lutadores que lutam em pé, provavelmente não haverá tentativa de queda. Essa luta vai ser em pé e provavelmente vai terminar por nocaute, tá? Golpes significativos por posição. Em pé, 80%. No clinch, aquele clinch ali na grade, ali, 12%. E no solo, 8% só. Ou seja, dá pra ver aqui que o Jamal Hill é um striker por excelência. O Khalil é a mesma coisa, em pé, 88% dos golpes. No clinch, 6%. E no solo, 5%. Então, aqui já dá pra ver que são 2 strikers, né? Golpes significativos por área. Na cabeça, o Jamal ele conecta 66% dos golpes, que é bastante. No corpo, que é o tronco, né, 26%. E nas pernas, 8%. Ele ataca pouco as pernas. Já o Khalil, ele conecta 59% na cabeça, bem parecido com o Jamal. 21% no corpo, tá? Um pouco abaixo do Jamal, mas também não tão longe. Só que aqui que está a diferença, 20% dos golpes dele vão nas pernas. E isso cansa o lutador, porque vai chutando, vai minando aí a passada do lutador. O lutador sente mesmo, né? Então assim, eu acho que isso é uma vantagem pro Khalil, tá? Aqui são as análises por inteligência artificial. Eu usei 2 inteligências artificiais dessa vez, tá? A primeira, o que ela me deu? Cenários possíveis. Trocação pura, ou seja, é uma luta perigosa, mas Hill tem mais chance e combinação de socos. Round 3 pode surpreender com força de perna, que é o que eu falei, ele ataca mais as pernas, né? Ele ataca mais que o Jamal.
Gatilho tático. Ryu deve manter a distância e usar o jab. É o que eu falei, ele vai mais cadenciado. O Roundtree buscará encurtar, porque ele até por causa da altura dele, ele busca encurtar e soltar combinados potentes, que são aquelas, normalmente 3 golpes que ele solta. Tá? Ecológico. Melhor motivação para Roundtree, que perdeu apenas uma vez nas últimas lutas, né? E o Ryu ele tem a pressão de recuperar o título após 2 combates seguidos perdidos. Ele perdeu para o Poatan, na luta pelo cinturão, e perdeu para o Jiri Prochazka. Então, aqui tem a vantagem psicológica para o Roundtree. Qual que são as estimativas de probabilidades? Ryu vence, tem uma chance de 55% devido ao seu maior alcance, a sua trocação refinada e o estilo favorável. Porque ele vai gebiando, vai controlando a luta e tal. O Roundtree ele tem 40% de chance, porque ele tem uma força letal. Realmente, quando ele entra na área ali de golpear o lutador, ele aplica com bastante força os golpes. Inclusive, ele quase derrubou o Poatan. E ele tem resiliência e excelente fase recente. Tanto que o Khalil, ele lutou com o Poatan, nos 3 primeiros rounds ele basicamente controlou a luta, né? Ele foi cansando ali no terceiro round e aí acabou sendo nocauteado. Mas o Khalil é bem perigoso. A chance de empate ou interrupção médica é 5%, ou seja, essa luta vai ter um nocaute, tá? Conclusão. Com base nas últimas 5 lutas, além dos fatores físicos, técnicos e motivacionais, o Jamahal Hill apresenta leve vantagem, com 55%. Essa distância de 55 para 40 é pequena, tá? Quando a gente está falando em probabilidade de luta. Porque, cara, a luta é um imponderável, né? Às vezes entra uma mão, o cara machuca, sei lá, enfim. Então é uma leve vantagem, 55 contra 40%. Especialmente por controle de distância e punch force. Porém, Khalil Roundtree é um adversário perigoso. Se conseguir encurtar e se impor na trocação, tem chance real de vitória. O combate tende a ser acirrado e estratégico. É isso que eu acho também. Tá? Análise por uma outra inteligência artificial. Com base nos fatores analisados, estimo que Jamahal Hill tenha uma probabilidade de 40 a 45% de vitória neste confronto, enquanto Khalil Roundtree teria 55 a 60. Ou seja, a primeira análise deu 55 para o Jamahal Hill, na segunda ela deu 40, mas pode considerar aí que são análises muito próximas, tá? Justificativa de favoritismo do Roundtree. Consistência recente, apesar de ambos possuírem um histórico semelhante, 80% de vitória nas últimas 5 lutas, Jamahal Hill vem de 2 derrotas consecutivas, né, que foi para o Jiri Prochazka e o Poatan, enquanto o Roundtree perdeu apenas uma vez, que foi para o Poatan também. Preparo físico. Hill enfrentou desafios relacionados à lesão no tendão de Aquiles. Inclusive ele ficou 1 ano afastado, né? O que afeta a mobilidade e confiança, especialmente contra um striker agressivo como o Roundtree. Vale lembrar aqui que, cara, tendão de Aquiles, mesmo quando se recupera, às vezes não fica 100%. Então essa mobilidade aí tem que analisar, né? Claro que eu não falo com nenhum dos lutadores, não tenho acesso também à equipe deles, porque esse canal ainda é pequeno, mas vocês estão me ajudando bastante. Mas esse problema de tendão de Aquiles é uma coisa a se olhar, tá? Estilo de luta. Roundtree possui um poder explosivo e golpes que podem diminuir as ferramentas de Hill, tá? Então assim, o Roundtree ele trabalha, ele entra na área do lutador e aplica uma sequência de 3 golpes, mais ou menos, que são muito fortes, né? E tem os chutes baixos para limitar o alcance e a mobilidade. Já Hill dependerá de sua vantagem de envergadura para manter a distância e evitar trocação próxima, mas falhar nisso poderá ser decisivo. Verdade.
Eu creio que nos 3 primeiros rounds o Khalil Rountree pode dominar a luta, se não nocautear o Jamal Hill, tá? Porque ele é muito explosivo. Já o Jamal Hill, se ficar ali jabeando na distância e não dar bobeira, ele pode levar a luta sim, principalmente após o terceiro round. Então a gente vê que as análises das inteligências artificiais que eu usei, eles estão ali parecidos e com considerações parecidas. Eu vou tentar deixar essa apresentação carregada no comentário fixado para quem quiser baixar, tá? A minha análise, essa é a análise que eu faço usando as minhas ferramentas, tá? Então, o que eu faço? Essa é a equação de probabilidade de vitória de cada oponente, né? E aqui esse PDI, PDJ, PDI é, por exemplo, a força do Khalil e PDJ é a força do Jamal Hill. O que é essa força? Eu levo em consideração striking, efetividade, defesa de queda, são vários itens que entram em equações mais complexas, que daí eu saio com esses valores aqui, tá? Aí após calcular esses valores, a probabilidade do Jamal Hill ganhar a luta é de 52% e meio, que está bem parecido com as análises. Por exemplo, a primeira aqui deu 55% e a minha análise está dando 52,5%. Já o Khalil, ele tem 47,5%. Na análise aqui dá 40% e aqui dá 55% para o Khalil. Então assim, tá bem próximo, tá? Então a minha análise deu 52,5% para o Jamal e 47,5% para o Khalil. Então, gente, o que eu vejo aqui? Eu vejo uma luta bem acirrada, uma luta boa de se ver, né, que vai acontecer agora, sábado. E eu tô torcendo pro Khalil Rountree, tá? Em termos de probabilidade, os valores não são muito distantes um do outro, né? Você fala assim, poxa, mas um tá dando 55-40 e tal, mas a gente tem que ver que analisar probabilidades em luta, a precisão ela é alta, mas não tão alta a ponto de se cravar, né? Porque, cara, um soco, ou um machucado, ou de repente um chute da perna do Khalil no Jamal pode derrubar ele não conseguir ficar mais de pé, ou uma mão que entra do Jamal na força aí do Khalil, enfim, cara, são muitas variáveis que afetam as análises como um todo. E esse são minhas conclusões, né? Eu espero que vocês gostem, que vocês se inscrevam no canal para dar uma ajuda, se possível aí a gente chegar a 300 inscritos, né? É pouco, mas para mim eu tenho uma gratidão muito grande já pelos inscritos que eu tenho e vou ficar mais grato ainda se eu tiver mais inscritos, né? Deixem aí seus comentários e o like, né, que ajuda a impulsionar o vídeo. Obviamente que eu não faço isso para ganhar dinheiro, nada, mas é porque eu gosto mesmo de analisar dados, eu trabalho com isso, então assim, para mim eu faço essas apresentações com muito prazer, espero que vocês gostem e deixem seus comentários aí. Eu sei que eu tenho muitos defeitos na parte de comunicação, mas eu vou melhorar com o tempo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!